Tô chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 19 de novembro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Presta atenção aqui. Produção e empregos estão em alta na indústria, diz CNI. Para a esquerda isso é uma tristeza danada, gente. Ver o governo Bolsonaro se dando bem desse jeito em meio a uma crise dessa é para deixar qualquer petista maluco. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho. Seja um apoiador e um colaborador, vamos lá? A produção industrial brasileira registrou em outubro o quinto mês consecutivo de alta, registrando 58,3 pontos segundo a sondagem industrial referente ao mês de outubro, divulgada hoje, 19, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Gente, hoje, 19. No mês anterior, o índice estava um pouco acima, 59,1 pontos. O índice que mede a evolução do número de empregados ficou em 54,9 pontos. É o terceiro mês seguido de alta. De acordo com a CNI, valores acima de 50 indicam aumento da produção e do emprego frente ao mês anterior, quando abaixo indica queda, ou seja, estamos acima. Subiu mais do que, né? O levantamento da CNI aponta que a utilização da capacidade instalada, UCI, média ficou em 74% em outubro, mantendo-se em alta pelo sexto mês consecutivo. Em setembro, ele estava em 72%. A sondagem revela ainda que a UCI foi maior do que o usual para o mês de outubro, pois o índice de UCI efetivo em relação ao usual ficou acima da linha divisória de 50 pontos, ao atingir 51,1 pontos, informou a CNI. Ainda de acordo com a entidade, os estoques continuaram em queda e abaixo do desejado pela indústria, apesar das seguidas altas na produção. Enquanto o indicador de nível de estoques marcou 45,5 pontos, o de estoque efetivo ficou em 43,4 pontos, ambos abaixo dos 50 pontos, destacou a CNI. Estoques baixos sinalizam necessidade de continuar em um nível de produção mais forte. Bom, expectativas. Vamos lá, o que se espera, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pular isso aqui rapidinho. Ó, com relação às expectativas para os próximos 6 meses, a pesquisa aponta que, em novembro, os empresários se mantêm otimistas, mas em um nível pouco menor do que o registrado em outubro. De acordo com a CNI, essa queda pode ser explicada por uma acomodação ocorrida após rápida recuperação. E tem a questão aí da ideia, né, que diz que vem uma segunda onda, já estão com essa história de segunda onda de Covid-19. Você vê que engraçado, né? É o Brasil começar a se recuperar, os caras já começam a arrumar um negocinho para derrubar o negócio, para derrubar a casa. Bom, de acordo com a CNI, essa queda pode ser explicada por uma acomodação ocorrida após rápida recuperação dos efeitos da pandemia. Os índices permanecem em patamares elevados, não só da linha divisória de 50 pontos, como de suas respectivas médias históricas, assinala a sondagem industrial. Segundo ela, o índice de expectativa para a demanda caiu 1,8 ponto para 59,8 pontos em novembro. Com relação às compras de matérias-primas, a queda foi de 2 pontos, registrando 58 pontos neste mês. Já o índice de número de empregados caiu 0,9 pontos, chegando a 53,5 pontos, e o de exportação caiu 0,9 pontos, atingindo 53,9 pontos. Segundo a CNI, a alta no otimismo reflete-se na intenção dos empresários investirem. Neste caso, o índice registrou 59,3 pontos em novembro, 2,1 pontos maior do que o registrado em outubro. O levantamento ouviu 1.870 empresas entre 13 e 12 de novembro. Dessas, 738 são pequenas, 647 médias e 480 são grandes indústrias. Tá aqui a matéria, gente. Eu acho que esse é o tipo de matéria que a gente não vai ver, né? É bem capaz, você vê como é engraçado, né? Aqui você tem uma média de 50 pontos. A matéria diz o seguinte, a pesquisa funciona da seguinte maneira: se estiver acima de 50%, significa que está acima do que foi o mês passado.
Então, né, significa que passou dos 50%, a coisa está andando, está melhorando. É 50% a mais do que o mês passado. Ou seja, você vê que em todo o aspecto aqui, o Brasil ele está se recuperando em matéria de emprego, questão de indústria e tudo mais. Mas o Glei estava em 59, caiu para 58. Pois é, estava em 59, caiu para 58, mas significa que ainda está acima dos 50%, ou seja, está acima da média, está na linha de crescimento. Né? E aí tem a questão, né, o porquê que houve uma retroatividade em alguns pontos, caiu um pouquinho ali aqui, porque, gente, presta atenção, nós saímos da pandemia, né? Ou melhor, nós saímos aí do isolamento, estamos com uma liberdade maior na questão da nossa, de comércios, enfim, na área do negócio, né? E agora a gente já viu um novo prenúncio de uma segunda onda do Covid-19. Então você imagina o setor que já vem sofrendo com essa questão do Covid-19 ao longo de 2020. Começa a sair novamente, a escapar dessa coisa do Covid-19. As pessoas voltam a comprar, a coisa começa a andar. Os caras falam, cara, vamos investir que a gente precisa investir. Aí o camarada já vem com uma ideia de que, não, mas parece que vem uma Covid de novo, a segunda... Pô, os caras já estão sentindo a pancada desse 2020 agora, né? As percas. Querem investir para ver se recuperam um prejuízo. Aí vem com essa história de segunda onda, isso quebra as pernas de qualquer investidor, porque o cara fica com medo de investir e perder mais de novo. Infelizmente, nós temos hoje um país atrelado a governantes que não estão preocupados com a economia do país. Parece que estão mais preocupados em uma ideologia política do que com o equilíbrio do país economicamente falando. Né? E aí o comércio fica nessa balança. Você tem uma imprensa que contribui muito para trazer narrativas de desgraça o tempo todo, matérias mostrando, sabe, só coisas ruins, ao invés de serem pelo menos centradas na verdade, nos fatos, né? Você tem uma ideia, ninguém fala para vocês aí, mas teve uma pesquisa aí que mostra que as máscaras não influenciam em nada na questão do Covid-19. Mas ninguém fala disso, morre o assunto. Por quê? Porque a indústria de máscara precisa vender, é uma maravilha. É tudo, enfim. Tá aí, gente. Pelo menos a gente traz para vocês aqui, mostra emprego crescendo, indústria crescendo, o Brasil andando para frente. Acabei de trazer agora há pouco uma matéria mostrando o crescimento da economia brasileira, o PIB, né, se elevando dos meses passados. Enfim, o Brasil tem tudo, gente, para sair dessa recessão. O que o Brasil não tem é, infelizmente, governantes competentes para trabalharem alinhados com o presidente, com os ministros, o ministro da Economia, que tem feito seu trabalho excepcional. O Brasil tem tudo para sair Nós tínhamos tudo para passar por essa pandemia como um país grande, como um país forte. Mas a esquerda brasileira, eles em nome do ideal político deles, né, do socialismo e do comunismo, eles preferem ver a população no buraco, né? Enfim, mas eles estarem no poder. Eles não estão nem aí com a economia do povo. Porque você vê, por exemplo, se nós tivéssemos uma oposição brasileira decente, eles faziam oposições ao que realmente importa e não oposições a coisas que realmente são pontos fundamentais para o crescimento do país. Né? Você vê na Câmara, por exemplo, medidas provisórias que não andam, projetos que não andam, que poderiam, né, dar um fôlego ao Brasil, à economia brasileira, a reforma tributária, gente, que já deveria ter passado, o Maia segurou o negócio lá. Isso tudo afeta as grandes empresas, os grandes negócios, pequenas empresas, aquela questão da carteira verde e amarelo, né? Enfim, que não passou, que ajudaria na geração de emprego, daria espaço para as pessoas mais idosas, incentivos para as pessoas mais jovens. Não, os caras não passaram isso. Quer dizer, o Brasil tem tudo para ir para frente, mas não vai porque... Quer dizer, vai, mas vai com dificuldade. Porque esses camaradas não têm compromisso com o povo, não têm compromisso com geração de emprego, não têm compromisso com a economia. Eles visam mais o bolso deles do que a população. São eleitos para representar a população, mas representam os interesses deles mesmos. Né? E aí você vê uma equipe como o Paulo Guedes, você vê a esquerda há poucos dias, cara, com ações para afastar Paulo Guedes do Ministério da Economia. Agora você imagina, cara, se você tira esse camarada do Ministério da Economia, Paulo Guedes tem feito um excelente trabalho.
O Brasil nunca teve um ministro tão competente como nós temos agora. Como eu já falei em outros vídeos, o PT conseguiu quebrar o Brasil sem crise. O Brasil está numa crise hoje e Paulo Guedes consegue sustentar o Brasil sem quebrar ele. E é bom lembrar que há 1 ano atrás, há 2 anos atrás praticamente, o Brasil foi pego na lona. Na lona. Então nós temos hoje um governo que cuida da economia, que trabalha para que a economia se restabeleça. E nós temos uma crise, enfrentando essa crise. E mesmo nessa crise, o país consegue se sobressair. Então tá aí a matéria, parabéns ao ministro da Economia, né? A indústria crescendo, o emprego crescendo, mesmo que a esquerda não queira admitir, mas a coisa tá andando. Canal Brasil Notícias, fui, gente.